Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você nesse dia. Mas antes, nosso cafezinho da tarde com palavra. Delícia! Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o processo até a chegada do cumprimento da promessa. Talvez você recebeu aí uma promessa, uma palavra aí para o ano de 2025 e ainda não se cumpriu. Ou então você tem uma promessa na sua vida aí, uma palavra assim que você vai crescer, vai prosperar, você vai avançar, vai alargar as tendas, seu ministério, você vai pregar a palavra nas nações, talvez você vai abrir uma empresa, uma família, Deus vai te dar uma família, e parece que depois que você recebeu essa palavra, essa promessa, essa profecia, parece que as coisas começaram a desandar, e não tem nada parecido com aquilo que Deus te prometeu. Deus te promete alguma coisa e começa a acontecer as coisas totalmente diferentes, totalmente averso daquilo que Deus te prometeu. Então deixa eu trazer uma palavra aqui, talvez para confortar o seu coração, até a chegada do cumprimento da promessa. A palavra de hoje está no livro de profeta Ezequiel, Ezequiel 37. Deixa eu falar a respeito aqui primeiro da promessa, só. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aqui, ossos secos, sou eu e você, antes de nós recebermos uma palavra, uma profecia, uma promessa do Senhor. Assim, o Senhor olha pra gente e fala: ó, o osso seco ali, vou liberar uma palavra sobre a vida dele. Aí Deus vai lá e usa um profeta, ou talvez o Senhor fala com você diretamente. Aí, de repente, o profeta liberou a palavra, o profeta olha: caramba, essa pessoa vai viajar nas nações. Mas só que quem manda a promessa não é o profeta. O profeta, ele apenas transmite aquilo que o Senhor manda ele profetizar. Então o Senhor levou o profeta no meio do vale de ossos sequíssimos e falou: poderão viver esses ossos? O profeta: Senhor, tu sabes, eu não sei de nada, eu não tenho poder. É a mesma coisa o profeta que te entregou uma profecia, uma palavra. Ele não tem o poder, mas ele é o portador da promessa, ele é o portador da profecia. O profeta olhando talvez para mim, para você, vai falar: poxa, essa palavra vai se cumprir? Será que essa palavra não é da minha carne? Aí você recebe essa palavra como um osso seco, você está ali, sabe, não tem nada nas suas mãos, assim como José estava lá com seu pai, seus irmãos, e Deus deu uma profecia para José que ele iria governar, que seus irmãos iriam se curvar diante dele. Mas José era o irmão mais novo. E será que José falou: pô, não, essa palavra vai se cumprir? Tanto que os irmãos falaram para José: lá vem um sonhador, e o sonhador morre. Até o seu pai guardou aquela palavra e falou para José: ué, você vai governar sobre nós, sobre eu, sua mãe e seus irmãos? Mas Jacó guardou aquela palavra, mas naquela hora ali ele não entendeu muito. Eu, Jacó, vou me curvar diante do meu filho José? Então, assim, a gente recebe a palavra, nós estamos como ossos secos. Então, a gente acha que a palavra, a promessa vai se cumprir assim, recebi e vai se cumprir. Não, aí começa um processo. Vai ter um processo. Talvez você está passando por esse processo e você não está entendendo nada. Você recebeu uma palavra de bênção, de prosperidade, de viajar as nações, de pregar nos estádios. Mas só que vai vir o processo. Deus nos coloca no processo. Aí eu vou falar aqui, vou te mostrar qual é o processo. E aqui no versículo 3: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e viverei. Mas aí vai entrar o espírito nos ossos? E o espírito e os ossos vão viver? Como é que vai ser isso? Vão ser esqueletos andando no meio da rua cheio do espírito? Não, aí no versículo 6: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Opa, o que começou com a profecia,
o Espírito, colocarei o Espírito sobre esses ossos e viverei, agora já passou para o final. Primeiro vai vir nervos, carne e pele. Entendeu? Um probleminha aqui, mas voltamos. Aí primeiro ele profetiza o Espírito, mas depois vem o processo. O nervo, a carne e a pele. Primeiro vem um processo. Não vai acontecer assim direto. Ele profetizou o Espírito ia entrar nos ossos. Não. Primeiro vem a sequência, primeiro vem um processo. E o processo aqui continua. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. Aí acontece o reboliço, começa ali no Vale de Ossos Secos, os ossos se mexerem, se encaixarem perfeitamente, um osso com o seu próprio osso. E ali Deus formou o quê? Um esqueleto, a estrutura, para Deus, se cumprir a promessa, a profecia sobre a nossa vida. Primeiro ele vai trabalhar em nós, para que a gente não recebendo, para que a gente não venha receber a profecia, a promessa, e a gente não venha nos destruir. Você vê que primeiro ele forma o quê? O esqueleto. O esqueleto fala de quê? De estrutura, de base, para suportar o corpo, o peso do corpo, para suportar o nervo, suportar a carne, suportar a pele. Então, primeiro, Deus trabalha na nossa estrutura. Você vê que José recebeu a palavra, ele tinha 17 anos, e veio se cumprir a profecia quando ele tinha 30 anos. Ele já tinha maturidade, já tinha experiências, ele tinha sido escravo, prisioneiro. Então, primeiro Deus trabalha na nossa estrutura para depois a profecia se cumprir. Então, foi se juntando osso com o seu próprio osso. Então, ficou perfeito o corpo. Ficou um corpo perfeito, não foi um osso de um cara de 1,80m com um cara de 1,50m. Não, foi com o seu próprio osso. O corpo ficou perfeito. Aí no versículo 8, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Você vê que a profecia começa aqui no versículo 5, no versículo 4, e vai se cumprir no versículo 10. Então, o que Deus te prometeu, a primeira coisa vai ser a última a se cumprir. Primeiro vai vir um processo. Vai vir, primeiro a estrutura, o esqueleto, os ossos se formando, osso com o seu próprio osso. Aí depois veio o nervo, veio a carne, veio a pele, depois o Espírito. E surgiu um grande exército, em extremo ali, um grande exército, uma multidão de pessoas cheias do Espírito Santo. Então Deus está me trazendo aqui para te trazer uma palavra de consolo e de conforto. Vai se cumprir aquilo que Ele te prometeu. Vai se cumprir na sua vida, todas as promessas. Mas primeiro você precisa suportar o processo. Não para no meio do caminho, no meio do processo. Deus precisa trabalhar na nossa estrutura. Você vê que os ossos estavam sequíssimos, não tinha nada. Então Deus teve que acrescentar, nervos, carne, pele, depois o Espírito. Mas primeiro ele formou a estrutura, a base, o corpo, o esqueleto. Então Deus talvez te colocou nesse processo para que se cumpra tudo aquilo que Ele te prometeu. Aguenta firme. Talvez possa se cumprir em 2026 aquilo que Ele te prometeu em 2025, ou talvez demore anos, igual demorou na vida de José, demorou 13 anos para a promessa se cumprir. Mas depois que José colocou as suas mãos na promessa, você vê que José não se desviou, José não se debandeou, José ficou firme ali e se cumpriu tudo aquilo que Deus prometeu na vida de José e vai se cumprir na minha e na sua vida. Basta a gente permanecer firme na presença do Senhor. Amém? Recebe essa palavra no seu coração e